Nós estamos de volta com esse sucesso no campo especial da Espaja. Ao lado de Paulo Tchuri, climatologista do Instituto Somari. Claro que nós vamos falar com ele sobre a previsão do que teremos no nosso clima, especialmente para a safra de verão. Paulo, bom dia, é um prazer recebê-lo. E vamos começar falando assim, qual que é a previsão? O produtor está preocupado. Nós tivemos uma distribuição de chuva para a safrinha que foi excepcional. E aí ele fica assim, agora a chuva vai cortar e não vem. No verão não vou poder plantar em outubro. Pode ou não pode? É natural que o produtor tenha que manter a sua preocupação, já que ele depende diretamente, sobretudo, da distribuição de chuvas para determinar a sua atividade, a hora de plantar, como vai desenvolver a lavoura dele. Agora, ele não pode fazer essa relação. Essas mudanças que a gente observa de um ano para outro do regime de chuvas, se explica isso pelo comportamento até mesmo dos oceanos, especialmente o Oceano Pacífico Equatorial, que tem uma relação muito direta com o clima no Brasil, incluindo aqui o estado de Goiás e aqui o sul e sudoeste do estado. De forma que nós tivemos agora uma extensão das chuvas, isso é explicado pelo novo ciclo que nós estamos vivendo, o chamado Interdecadal do Pacífico, que se sabe que você diminui um pouco o volume de chuvas, mas por outro lado você estende mais, você esparrama mais, distribui mais as chuvas ao longo do ano. O que para a agricultura? Para a agricultura de verão, às vezes representa um risco, como nós já tivemos nos últimos anos, que nós passamos por alguns momentos de estiagem, então você tirou o volume. Mas, por outro lado, para a segunda safra, ou a safrinha de milho, é favorável porque você está estendendo um pouco a distribuição dessas chuvas. E esse ciclo deve demorar, assim, ele deve durar quanto tempo? Porque nós já estamos, vamos dizer assim, 2 anos nessa instabilidade, nessa modificação. Primeiro, nós temos que entender que os ciclos não são bem definidos na natureza. O ciclo interdecadal nós estamos começando. Então, em síntese, nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos vivendo aí de 2005 para cá uma mudança dos oceanos e a atmosfera se acoplando, reagindo a essa mudança. Esse ciclo dura em torno de mais ou menos 30 anos, ou seja... Passamos só 10 ainda. E nós estamos voltando a viver uma condição vivida nesta região lá entre 45 e 75. Sabidamente, a gente projetou isso nos gráficos, é um período de menores volumes de chuvas aqui no sul. Então também não precisamos culpar A ou B, porque isso aí é um ciclo e que já ocorrera em outro momento. Sim, e de 75 a 2005, mais ou menos... nós tivemos um ciclo de águas aquecidas e, em tese, maiores volumes de chuvas. Esse é o grande problema, que nós estamos numa geração nova, essa região aqui tem uma agricultura nova. E a nossa memória está associada com esse ciclo. E aí o que nós estamos colocando, e o evento permitiu colocar isso, é quebrar um pouco esse paradigma, dizendo o seguinte: olha, a regra, isso que você está observando não é regra, nós estamos mudando agora, e esse é o desafio da gente se adequar com as condições desse novo ciclo. Não estamos fazendo nenhum alarme, é apenas chamando a atenção para dizer o seguinte: nós temos que adequar os ciclos de produção, e aqui essencialmente agrícola ou agropecuária, a uma nova condição climática, mas que não representa necessariamente nenhuma ameaça ou limitação de produção. Pelo contrário, é só uma adequação de manejo, de calendário e, sobretudo, de tecnologia. No ano passado, a gente pode dizer que muitos produtores já acabaram obrigados a fazer essa adequação, porque eles começaram a plantar, suspenderam, depois voltaram, fizeram o plantio da safra de verão, tardiamente, de safrinha, e que não teve nenhum prejuízo para a safrinha, mesmo sendo tardiamente quando se relaciona aos períodos anteriores. Então seria isso, essa adequação pode ser através disso. O que eu falei no início, o produtor não pode tomar como regra, que se parou de chover, depois não vai chover. Os ciclos não são tão determinados assim. O que é bem determinado é que nós temos o inverno seco e o verão com chuvas. Mas agora interessa muito saber quando começa a chover para fazer o plantio da lavoura de verão, porque esse plantio vai determinar o plantio da lavoura da segunda safra, da safrinha, que por consequência está associado com risco. Veja que no passado se tinha só uma lavoura, então podia esperar, porque eu sabia que via água do verão e eu podia esperar. Hoje não, hoje na realidade eu tenho uma maior dependência. E o ciclo das chuvas não mudou tanto. Na realidade, o que mudou mais foi o calendário agrícola. Por isso a importância de se monitorar todas essas questões climáticas e a importância que ganha essa informação hoje, que vira um insumo básico para o processo decisório do agricultor em especial. Estamos em junho. Nós podemos dizer assim que na segunda quinzena de outubro
já tem uma possibilidade de plantio com um pouco de segurança? As projeções, embora sempre enaltecendo a imprecisão ainda das projeções dos modelos climáticos no mundo inteiro, eles apontam um cenário para o segundo semestre de forma muito semelhante ao que aconteceu no passado. Há indicação de alguns episódios de chuvas até um pouco mais consistentes para o final de setembro, já para a transição. Porém, eles mostram vetorialmente um comportamento de que outubro ainda não significa regularização. Então, aí temos que diferenciar. As chuvas às vezes não atrasam, o que atrasa é a regularização. E para o produtor, dependendo da forma que ele estiver instalando a lavoura, o importante é a regularização. Significa o quê? A sustentação, chuvas continuadas para dar condições de desenvolvimento da lavoura. O que nós chamamos a atenção é o seguinte: então, as chuvas, como foi ano passado, não atrasaram. O que atrasou foi a regularização. Então, o produtor, na época, quando ocorreram as primeiras chuvas, ele ficar atento, buscar informações complementares para saber se depois você tem chuvas regulares. Para esse ano, então está indicando a previsão de novo de indicativo de chuvas para o final de setembro. O outubro um pouco irregular, é normal abrir 10, 12, 15 dias de chuvas em outubro. E por que isso? Setembro uma frente fria sobe e me traz uma chuva. Vem do sul, traz uma chuva, já tem calor, um pouco de umidade, acontece uma chuva. Só que em outubro eu ainda tenho um padrão, e o fenômeno climático El Niño, que está em curso com o aquecimento das águas do Pacífico, me forçam as frentes frias ficaram um pouco mais no sul, ou no sul do Brasil ou até mesmo na Argentina, e aí não chegam aqui para organizar as chuvas. Como ainda não tem umidade na Amazônia para me trazer aquela chuva de verão diária, eu posso abrir 10, 12, 15 dias sem chuvas. Aí a partir do final de outubro, novembro, o efeito do El Niño no sul diminui, as frentes frias é normal, elas sobem até o sudeste do Brasil e organizam aqui no sul de Goiás com a umidade da Amazônia e me trazem chuvas mais regulares. E sobretudo, eu já tenho o sol incidindo sobre o hemisfério sul, que nós estamos na primavera, e isso me dá a condição da umidade da Amazônia. Se eu não tenho aquele dia chuvoso, todo chuvoso, mas eu tenho a condição de pelo menos aquelas chuvas isoladas no final da tarde, que são muito importantes. Com certeza. Então, acho que com essas informações já vão contribuir bastante para o produtor. E a gente aproveita para deixar um recadinho aqui. Às vezes, os ecochatos acham que nós estamos defendendo o produtor quando fala que as alterações climáticas, a culpa é da interferência do homem. Não estamos dizendo que a interferência humana não vai fazer alguma alteração. Ocorre que a gente conversa com pessoas como Paula Tchitchuri, e daí a gente já passa a conhecer e a entender um pouco mais desses fenômenos e que a natureza é cíclica e esses ciclos se renovam. E as pessoas vêm falando de 10, 20, 30 anos. Olha, nós já estamos falando de coisas de 50 anos e que nesse momento a gente estaria vivendo o que aconteceu há 50 anos atrás. Então é bom mesmo conhecermos um pouco mais dessa história da climatologia.